Por que a Mona Lisa é tão intrigante, hein? Será que é o sorriso? Não, o olhar. Ou quem sabe seja a falta de detalhes sobre a criação da pintura que a faça ser tão misteriosa. Feita no início do século XVI por Leonardo da Vinci, a Mona Lisa passou por uma série de aventuras nos últimos 500 anos. E graças ao avanço tecnológico e investigação de especialistas, foi possível descobrir alguns detalhes que passaram séculos no escuro. Há quem diga, por exemplo, que se você olhar para o quadro em outros ângulos, é possível encontrar uma série de animais, um búfalo, a cabeça de um leão, um crocodilo, talvez, e até mesmo o rosto de um macaco. Será mesmo que Leonardo da Vinci colocou essas referências? Ou é apenas fruto da nossa imaginação? Hein? Hoje, eu te convido a desbravar os possíveis mistérios escondidos em uma das pinturas mais famosas do mundo. Aqui é o Ivan Lima e você é muito bem-vindo. Vamos começar com um segredo que tem tudo a ver com a identidade da pessoa no quadro. Há quem diga que a Mona Lisa seria uma espécie de autorretrato do próprio Leonardo da Vinci. Será? Já outros apostam que não, e que a pintura mostra a duquesa Isabel de Aragão, de Milão, que contratou os serviços de Da Vinci durante alguns anos. São hipóteses pertinentes, e a do autorretrato até abre margens para teorias conspiratórias. Só que a possibilidade mais aceita é a de que a Mona Lisa seja a pintura de Lisa del Giocondo, a esposa do comerciante de Florença, Francesco del Giocondo. Muito se pensou que o apelido da pintura, a Gioconda, teria relação direta com essa mulher. Mas não é possível afirmar definitivamente, já que Gioconda, em italiano, significa alegre e poderia ser apenas uma referência à feição da modelo. O fato é que é nesse contexto que entra um dos segredos da pintura. É possível que Lisa del Giocondo estivesse grávida ou tenha acabado de dar à luz. Um dos detalhes que comprovariam isso vem direto de evidências históricas que apontam que a mulher teve uma gestação entre 1503 e 1506, justamente o período em que Da Vinci trabalhou no quadro. Outra sugestão envolve os braços da jovem cruzados acima de uma barriga arredondada, poderia ser. Foi então que, em 2006, uma equipe do Conselho Nacional de Pesquisa do Canadá produziu uma imagem em 3D de Mona Lisa, usando varreduras de infravermelho e laser. O que descobriram foi que havia um fino véu ao redor dos ombros dela, que era uma típica peça de roupa usada por mulheres da época que acabaram de dar à luz ou ainda estavam grávidas. Junte todos esses detalhes e a sugestão mais óbvia é de que um bebê está envolvido na história da Mona Lisa. E assim como essa investigação foi capaz de criar um pano de fundo para a pintura, a análise de um médico chegou à conclusão de que a mulher do quadro não estava com a saúde em dia. De acordo com o Dr. Vitor Franco, da Universidade de Palermo, existem alguns sinais no rosto de Mona Lisa que mostram o acúmulo de ácidos graxos embaixo da pele, o que seria uma evidência de que ela estava com o colesterol alto. Já imaginou? Bom, além disso, com seu olhar aguçado, Vitor Franco afirmou também que pode haver um lipoma no olho direito de Mona Lisa. Caso você não esteja familiarizado com o conceito de um lipoma, saiba que ele nada mais é do que um tumor benigno feito de células do tecido adiposo. Como se isso não bastasse, parece que a mulher passou por alguns problemas em casa quando a pintura foi feita. Ao estudar a obra, durante vários dias, o dentista Józef Borkowski
do estado americano de Maryland, percebeu que o sorriso da moça não é bem de felicidade. De acordo com o doutor, a expressão de Mona Lisa é muito parecida com a de pessoas que acabaram perdendo dentes incisivos, ou seja, os dentes frontais. Não é possível saber exatamente quantos foram, mas, segundo Borkowski, essa perda pode ter sido motivada por duas situações. Como ele também percebeu que há sinais de cicatrizes ao redor dos lábios, o dentista acredita que ela tenha perdido os dentes depois de sofrer violência doméstica ou por ter sido vítima de algum acidente. No final, o sorriso intrigante e enigmático de Mona Lisa não seria nada mais, nada menos do que uma espécie de careta por causa da condição da mulher. Mas será mesmo que ela passou por maus bocados antes da pintura ser realizada? Um estudo de pesquisadores holandeses diz que não é bem assim. Em 2005, eles usaram um programa de reconhecimento facial para descobrir quais eram as verdadeiras emoções no rosto de Mona Lisa. E o resultado foi que havia 83% de satisfação em suas feições. O restante foi dividido em 9% de nojo, 6% de medo, 2% de raiva e nada de surpresa. O que ninguém espera, ou talvez não queira aceitar, é que todas essas impressões tenham a ver com a forma com que Da Vinci pintou a obra, ou simplesmente não passem de trabalho do tempo. Afinal, estamos falando de um quadro com mais de 500 anos de idade. Por exemplo, de acordo com a professora Margaret Livingstone, da Universidade de Harvard, esse sorriso nada mais é do que resultado das baixas frequências espaciais da pintura. Ou seja, é possível que o sorriso não tenha nada demais. E não é apenas essa parte da obra de Da Vinci que levanta questionamentos. O famoso olhar misterioso de Mona Lisa também é motivo para investigações. Uma das coisas que mais se fala nesse caso é como o olhar acompanha as pessoas, independentemente da posição em que estejam. Mas o que poucos sabem é que foram encontradas letras e números na Mona Lisa. Depois de ampliar a obra em microscópio e gerar imagens em alta definição, o Comitê Nacional do Patrimônio Cultural da Itália localizou as letras L e V no olho direito da moça, o que, segundo o historiador de arte Silvano Vicente, representam as iniciais de Leonardo da Vinci. Até aí tudo bem. A parte estranha apareceu quando o olho esquerdo foi ampliado em microscópio e descobriu-se a letra C, a letra E ou B. Não foi definir exatamente qual seria essa segunda, e muito menos a quem elas poderiam se referir. As iniciais de alguém próximo a Da Vinci, talvez? Ou quem sabe as iniciais da moça na pintura? Se esse fosse o caso, pode ser que Lisa del Giocondo não tenha sido a mulher que posou para Leonardo. E além das letras nos olhos, o comitê italiano achou outra coisa. Dessa vez na ponte, que aparece logo atrás do ombro da Mona Lisa. Não sei se é desse lado ou desse. Bom, foi visto o que seria o número 72, ou mesmo a letra L, acompanhada por um 2. Qual a mensagem que Da Vinci queria passar? Segundo o próprio Louvre, pode ser que nenhuma, já que eles consideram as letras e os números apenas rachaduras microscópicas na pintura. Mas será mesmo? A ponte com 3 arcos ao fundo não só levanta questionamentos, como tem se mostrado um verdadeiro mistério por ter ligação direta com o suposto número visto. Afinal, teria Leonardo escolhido uma ponte específica para representar na tela? De acordo com uma hipótese, o pintor pode ter usado como referência a ponte Buriano de Toscana, na Itália. E se você olhar atentamente para a construção, vai ver que é bem parecida com a da pintura. Só que existe uma ideia ainda mais curiosa e tem tudo a ver com o número 72. Conforme explicou a historiadora Carla Glori,
É possível que a estrutura seja uma referência à Ponte Gobbo, que fica em uma pequena comuna no norte da Itália. Além da semelhança, o número 72 seria a principal dica para a teoria, já que a ponte foi destruída em 1472, depois que o rio Trebbia passou por uma inundação. Se levarmos em conta que o incidente aconteceu apenas alguns antes da pintura ser feita, pode ser que Leonardo tenha realmente colocado essa alusão à ponte. Só que fica uma dúvida: por quê? Por que fazer referência à destruição? Por mais que não saibamos a resposta, não há dúvidas de que Leonardo da Vinci sabia muito bem o que estava executando, principalmente quando escolheu a composição perfeita para os olhos humanos. Se você olhar com atenção para a Mona Lisa, o topo da cabeça, o nariz e o queixo estão exatamente alinhados. E isso teria sido graças à proporção áurea, ou proporção divina, como o pintor chamava. Você pode não saber, mas ela está presente em quase tudo que existe na natureza. De frutos, árvores e flores a animais, moléculas de DNA e até mesmo galáxias. Basicamente, a proporção áurea representa uma constante real algébrica irracional, que seria uma relação entre as larguras e os comprimentos de retângulos. A proporção áurea foi tão utilizada pelos artistas da Renascença que o próprio Da Vinci teria aplicado em outras obras famosas como O Homem Vitruviano e A Última Ceia. Em meio a esses mistérios, eu deixo uma dúvida para você refletir. Qual mensagem que Leonardo da Vinci quis passar com a Mona Lisa? Me diga nos comentários e até o próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus.